Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Depois de nós termos ouvido de Paulo a força que é a graça que veio de Cristo, que supera aquilo que é a herança do pecado de Adão na nossa vida, agora o apóstolo nos faz uma exortação à conversão, de abandonarmos o pecado e nos voltarmos ao Senhor nosso Deus. Que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal. Da onde vem essa força para vencer o pecado? O apóstolo, ele se baseia em um discurso que nos fala sobre o sacramento do batismo. Pelo batismo, nós fomos imersos na morte de Cristo para ressurgirmos com ele. Então, é a força do Cristo ressuscitado que entra na nossa vida de um modo objetivo, determinante, para que seja para nós instrumento de salvação. Ora, o apóstolo vai dizer assim: não ofereceis mais vossos membros ao pecado, como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas. Então, o discurso é sempre sobre aquilo que é o valor da lei. A lei mosaica, ela dava a direção a seguir, mas não tinha a força de salvar. Então agora o apóstolo vai dizer assim: é através do Cristo Senhor que vocês são salvos. E essa salvação, ela nos vem pelo fato de que Cristo não somente indica o caminho a seguir, mas nos dá a própria via da salvação, nos salva. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então esse regime da lei e regime da graça é um tema que é constante na carta aos Romanos. Porque Paulo, proveniente que era de uma tradição judaica, ele conhece muito bem o regime da lei. A lei que vai indicar o caminho a seguir, mas não tem a força de salvar, de santificar. Já a graça de salvação que nos é dada pelo Cristo Senhor, pelo Pai através do Cristo, essa sim tem a força de salvar, a força de nos tornar pessoas novas, e nós aderimos a esta graça através da fé. Ou seja, a salvação que nos vem gratuitamente e que nós aderimos através de uma resposta de fé. Então, o apóstolo, ele vai percorrer esta via e que vai nos dizer assim: olha, se a lei nos indicava qual era o pecado e que por isso então reforça o senso de pecado em nós, agora nós temos um Salvador que nos indica o caminho a seguir e que nos salva gratuitamente, não pelas nossas obras da lei, mas sim porque é gratuita a salvação. Então, o apóstolo vai dizer assim: graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos ensinamentos aos quais fostes entregues. Libertados do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Então, a escravidão anterior para o apóstolo Paulo é aquela escravidão do pecado, que a lei indicava o caminho a seguir, mas não tinha a força de salvar. E agora a escravidão que existe em nós que somos salvos por Cristo é a escravidão da justiça, ou seja, que é o modo de Deus nos santificar. É essa escravidão da justiça que vai dizer assim: nós somos livres, mas livres enquanto somos escravos de Deus que nos salva. E aí então é essa a verdadeira liberdade, a liberdade que Cristo nos adquiriu. Então, o tema central da carta é sempre aquele em torno da pessoa de Cristo. É Ele o Salvador, é Ele o Senhor, é Ele que deu-nos a salvação de um modo gratuito. Cristo é para todos nós a realização da salvação do Pai. Ora, se a lei de Moisés não tinha a força de salvar, somente indicava o caminho, o Cristo tem a força não só de indicar o caminho, mas tem a força de ser para nós instrumento de salvação. E é Ele o Salvador. Como é que essa salvação se realiza na nossa vida? Através de uma resposta de fé, de uma adesão ao Senhor
que é uma profissão de fé na onipotência, no poder salvífico e gratuito do Senhor. Ora, hoje nós continuamos aquelas advertências do Senhor em relação a estarmos preparados para a sua volta. Vai dizer assim o Senhor Jesus: ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que roubasse a sua casa. Ora, essa é a única vez na palavra de Deus que a chegada de Deus é comparada com a chegada de um ladrão. Então, de fato, isso não é uma parábola. E nas parábolas mesmo, não é que nós temos uma identificação, já Santo Agostinho dizia isso, em que seja possível de pegar a parábola e aplicar tal qual. Porque as parábolas elas não são uma relação paralela com a realidade. Mas, porque isso fazendo, nós compararíamos o nosso Deus a um ladrão. Mas o que é essa parábola no seu ensinamento? Ela está querendo dizer que, assim como o dono da casa, estando preparado, não seria surpreendido pelo ladrão, nós também, estando preparados, não seremos surpreendidos com a volta do Filho do Homem, mas estaremos esperando o Filho do Homem que vai chegar na hora em que menos esperamos. Isso faz com que nós, como igreja, e cada um em particular, busquemos estar preparados e estejamos preparados para que esse momento não nos surpreenda como um ladrão que chega na hora imprevista. Ora, nesse momento Pedro vai fazer uma pergunta: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E é interessante o que se segue do Evangelho, porque Jesus não responde diretamente como nós pensaríamos. Pedro, eu estou contando para esse ou para aquele, mas Jesus continua a falar e agora ele vai, no seu discurso, dizer um tema que esse sim é para nós, evangelizadores, para nós que temos função de, na igreja, administrarmos a salvação. Jesus vai dizer: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Quem é o administrador que vai administrar a graça de Deus para distribuir na necessidade das pessoas aquilo que as pessoas necessitam? Quem é este administrador? Então o Senhor vai dizer: feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar, a comer e a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. A parábola, agora sim, fala para Pedro, para os seus e para os seus sucessores, para nós ministros da igreja, para nós que na igreja, mesmo os leigos que têm algum poder de governo, que está responsável por alguma coisa. Para esses o Senhor vai dizer que se é um administrador fiel, que sabe administrar os seus bens para dar comida aos outros no tempo certo, para dar a graça de Deus aos outros no tempo certo, então este é o administrador que o Senhor vai confiar a mais coisas. Mas se é aquele que não soube trabalhar para o bem de todos, mas somente para o seu proveito, ele será partido ao meio. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado mais vezes. Porém, aquele que não conhecia a vontade do Senhor, será chicoteado poucas vezes. Então o Senhor distingue entre aqueles que, conhecendo a vontade de Deus, ele age de má fé, ou aqueles que, desconhecendo, age por ignorância. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Irmãos e irmãs, essa segunda parte é para todos aqueles de nós que temos uma função de administrar a graça de Deus, para que ela seja para o proveito de todo o povo de Deus, para que todos nós possamos crescer na espera do Senhor que vem. Um bom dia para todos.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.